Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Câncer, leitura na qual pode também ser associada ao ascendente lunar ou Vênus em Câncer. Eu vou começar, cancerianos, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Ok. Câncer. Essa é uma energia que ela não vai provocar alterações, por exemplo, nas relações entre você e o outro. Mas essa energia ela vai provocar alterações internas, alterações de pensamento, de sentimentos, principalmente a partir do momento que você começa a refletir sobre como você se sente e o que você precisa fazer ali para modificar algo na sua vida. Não é uma energia que ela vai falar tanto do outro, mas é uma energia que vai falar muito de si. É uma energia na qual vai te permitir você poder de alguma forma vir a se sentir bem ou vir a se tornar uma pessoa mais confiante, vir a se tornar uma pessoa que pode vir a estabelecer boas relações, bom profissionalismo. Então essa é uma energia que também vai trazer lembranças, né? Só que é importante ter um certo cuidado para que essas lembranças de alguma forma elas não sejam um fator para uma melancolia, mas que sejam lembranças do que você apreciou da sua vida ou lembranças da qual você não quer retroceder, né? Por exemplo, às vezes você lembra de uma coisa negativa que aconteceu com você e pensando nisso, você evita tomar certas atitudes para que isso não aconteça no seu momento presente. Veio lembranças boas, você sorri com isso, você se sente bem com isso. Então vai falar muito, né, daquilo que você interioriza e daquilo que você vai, a partir dali em diante, colocar para fora. Energia complementar. Tudo isso é para planejar uma melhor ação. Eu diria que em alguns casos pode ser que alguns até se recolha, né, de alguma maneira. Esse recolhimento não é ruim, não é uma estagnação, é algo voluntário, tudo bem? E isso é para que você consiga se planejar melhor. Porque você quer tomar ação em alguma situação, só que da maneira que está, não tem como funcionar, né? Então vai ter um cuidado aqui da sua parte. Energia espiritual. Magnetismo. Você é muito precioso, muito preciosa para o seu espiritual. Independente de como você usufrui dessa energia, né? Vamos dizer, às vezes você não é uma pessoa que trabalha com o espiritual, que lida com o espiritual todos os dias, que ajuda as pessoas com a sua mediunidade. Vamos dizer assim, às vezes você é uma pessoa que tem a sua rotina, trabalha, mas tem ali a sua fé. E a espiritualidade aqui, ela quer que você saiba que você é necessário de alguma forma. Que você não precisa estar sob os holofotes, você não precisa
falar aos quatro cantos sobre o que você acredita, sobre o que você faz, porque isso é nítido. Isso é nítido. Você não precisa, né, vamos dizer assim, se isso aqui é uma questão espiritual, você não precisa dizer para os outros no que ou em quem você acredita, porque isso é visível, tá na sua essência, tá na sua energia, tudo bem? Energia de alerta, Câncer. Energia de alerta. Ó, vou embaralhar novamente. Ok. Bom, na energia de alerta aqui, eu tenho duas energias femininas e eu tenho também uma questão que fala sobre franqueza, verdade. Pode ser um momento, né, que você precisa ali agir com uma certa cautela, porque existe algum no seu entorno, Câncer, existe algum comentário, alguma fofoca que falta partes da história, né? Aqui fala sobre, eu vou colocar dessa forma, meias verdades, não é meias verdades, não, mentira de fato. Então assim, falta parte da história, alguém não está dizendo exatamente o que está acontecendo. Pode haver aqui também uma alteração nas informações. E existe duas pessoas envolvidas nisso. Essas duas pessoas, cada uma está dizendo a sua versão. Cada uma está se expressando, mas nenhuma das duas está dizendo a verdade. Então aqui você vai precisar ser uma pessoa de extrema cautela. Tá? De extrema cautela, porque realmente aqui você pode acabar sendo envolvido ou envolvida numa situação, né, que não tem ali procedência, não tem ali veracidade. Ok? Vamos seguir. Como que está a percepção das pessoas em relação a você, Câncer? Nesse momento, as pessoas notam você como uma pessoa séria, uma pessoa responsável, uma pessoa que eles consideram extremamente inteligentes e muito diretos naquilo que quer. Uma pessoa estratégica, só que assim, por mais que eles reconheçam isso em você, essas pessoas elas não estão sentindo afeição da sua parte, eu me refiro, tá? Da sua parte. Por exemplo, se alguém vai tentar ali te oferecer algum carinho, algum sentimento, você não está recusando, mas também você não está dividindo suas emoções. Lembre que a sua energia inicial, ela fala sobre aquele momento que você se recolhe internamente, faz reflexões importantes,
para crescer, para se desenvolver, para mudar a maneira de agir em algumas situações. Então as pessoas, elas sentem assim, eles me dão atenção, mas não estão dividindo essas emoções de alguma forma. Seguindo. Energia psicológica. Na energia psicológica fala muito sobre questões que falam sobre crenças, lar. Então, vocês podem se pegar muito pensativos sobre a sua criação, sobre o lar que você cresceu, sobre o lar que você hoje vive, sobre a família que você tem por perto, a família que você construiu ou desconstruiu, né? Porque também tem essa possibilidade. Só que essas reflexões que você vai ter, ela vem com a intenção de você entender que nem tudo você precisa carregar sozinho ou sozinha e que nem tudo você precisa carregar outras pessoas com você. E que tá tudo bem. Né? Então tem questões aqui que pode se tratar de uma desconstrução de uma crença porque ela não funciona para você ou ela não funciona na situação que você está envolvido ou envolvida. Energia emocional. Fala sobre relacionamento. Também é uma questão onde você pode sentir uma maior afinidade com alguém nesse momento ou nesse período, que pode ser exatamente com quem você tem uma relação ou uma pessoa que se tornou importante para você nesse período, porque fala sobre afinidade, você sentindo que essa pessoa ela te entende, essa pessoa ela compreende a sua fase, ela compreende o que você está vivendo. E para outros casos, pode se tratar de uma nova pessoa que aparece para completar o que estava faltando. É uma pessoa que vem para somar em algum sentido. Energia espiritual. Vou baralhar novamente. Energia espiritual. Fala sobre caridade, trocas. Tudo aquilo que você aprendeu espiritualmente, você reproduz, você aplica, na verdade, na sua vida cotidiana, nesse período. Isso é bom. Porque tudo que você está aprendendo, você está ensinando. Tudo que você sente espiritualmente, você aplica na sua vida em relação aos demais. Você entendeu parte do caminho aqui, Câncer. Energia do alerta. Fala sobre rebeldias. Pessoas que podem estar lidando com duas energias femininas, na qual são imaturas, na qual não tem medo das consequências daquilo que faz, daquilo que cria. E assim, não existe muita franqueza no que está sendo dito. Como eu também tenho uma energia profissional aqui, tem que ter um cuidado na parte profissional, porque assim, se você trabalha com um local que precisa, por exemplo, que trata da vida de uma outra pessoa, pode ser que isso aqui seja uma colega de trabalho, uma equipe que cometeu um erro e na hora de consertar ou na hora de trazer a solução,
essas pessoas elas ficam mentindo em vez de falar o que aconteceu para que esse problema ele seja resolvido. Então fala de irresponsabilidade, que a pessoa é como se essas pessoas, né, se for numa questão profissional, não tem responsabilidade nenhuma. Se for um serviço que você está prestando para essa pessoa, a pessoa te contratou, essa pessoa não está te falando a verdade sobre o que ele ou ela, sobre o que elas fizeram ou sobre o que ela fez. E essa falta de informação, ela pode influenciar na solução. Essa falta de informação, ela pode gerar algum problema maior. Vamos seguir. Como que vocês estão lidando com as pessoas do seu entorno? Como que vocês estão lidando com as pessoas do seu entorno? Vocês, por mais que você esteja ali tratando esses assuntos, isso aqui é interessante, porque assim, você não está perdendo sua educação, mas vamos dizer assim, você está ali num ambiente social e você é educada com os outros, mas você não dá tanta ousadia, você não dá tanta abertura porque você acredita que as pessoas podem estar confundindo as coisas, que você não pode cumprimentar com um sorriso que a pessoa já acha que é um flertar, que você não pode só olhar que a pessoa já começa a te encarar de volta achando que tem algum problema ali. Então você, para não criar maus entendidos, para não criar disputas, para não criar rivalidades, você tá na sua. Né? Você não tá dando ali uma devida atenção para isso, sabe? Você é educado, você cumprimenta, você é cordial, mas você está se protegendo de alguma forma. Como que você está lidando com a questão mental aqui, que fala das crenças, uma desconstrução, questões de criação, família. Fala sobre estresse. Você pode estar num ambiente familiar ou numa relação que você já percebeu que não funciona para você dessa forma. É basicamente assim, às vezes você tem pessoas na família que casaram com tal idade, tiveram filhos com tal idade, ou não tiveram nem filhos e nem casaram, independente, mas às vezes você tem uma criação que você pode considerar boa ou ruim, e hoje você tem uma fase que você está vivendo que você percebe que você não consegue replicar essa criação, você não consegue, às vezes, fazer uma coisa diferente, talvez, da sua criação, porque talvez as pessoas que você esteja envolvido ou envolvida não colabora, porque talvez alguma coisa não seja muito bem-vinda ali, familiarmente falando. Então, assim, você pode sentir que você está carregando um peso aqui por tá tentando manter algum tradicionalismo ou carregando um peso por querer ainda manter contato com pessoas da família ou até manter uma relação. Então pode ser que te preocupe demais isso. Como que você está lidando com a questão emocional? Fala de uma afinidade que você está tendo com alguém. Fala sobre reconhecimento. Então, eu realmente sinto assim, que alguém reconhece você pelo que você é. Não pelo que você tem a oferecer, não pela sua estética, não pelo dinheiro que você tem, ou pelos recursos, ou pelo emprego, não. É como se alguém te aceitasse por quem você é, mesmo com os seus defeitos. E você está se sentindo reconhecido ou reconhecida por isso.
Para alguns casos, pode se tratar também de alguém do passado retornando. E quando retorna, não se separam mais. Tá? Em alguns casos. Como que você está lidando com a questão espiritual? Fala sobre caridade, você ensinando, fazendo isso com muito amor. Espiritualmente as coisas elas estão fluindo muito bem. Fala sobre amorosidade. Fala sobre entregar aquilo com carinho, com acolhimento. E você sendo preenchido, preenchida de bons sentimentos, de vitalidade. Fala sobre intuição também, isso é importante pautar aqui. Como que você está lidando com a questão do alerta? Fala sobre apegos. Bom, é muito complicado essa questão aqui, a maneira que você está lidando, porque é assim, Câncer. Se for uma questão de trabalho, deu um problema. E você está indo averiguar as informações, né? Perguntando ali para as pessoas que estavam presentes, o que foi que aconteceu? E a mentira que eles estão contando está fazendo você ficar apegado ou apegada na informação errada, e isso pode fazer com que isso gere algum desperdício. Eu sinto assim que isso pode custar a reputação de alguém, a carreira de alguém. Se a pessoa ficar apegada no que... Assim, não faz sentido, sabe? Você percebe que a história não faz sentido, de alguma forma. Complementa mais uma para mim, por favor. Você percebe que não faz sentido. E pede assim, para que você, mesmo recebendo essas informações, você mude o trajeto. Mude a percepção, reflita, porque você vai saber exatamente qual é o problema. Ou se você tem pessoas na sua vida que voltaram a mentir para você ou continuam mentindo, talvez chegou o momento de você mudar a forma de tratar as coisas, a forma de agir aqui com essa pessoa. Porque eu realmente sinto que você vai perder muito tempo. Cuidado para não ficar apegado ou apegada a mentiras aqui. Tudo bem? Bom, Câncer. Vamos então para os signos que saiu aqui na leitura de vocês. Na parte externa, eu tenho energia de Libra, Gêmeos ou Aquário. Eu sinto que chegou um momento na qual um peso, seja qual for que existia entre vocês, entre um de vocês, ele é eliminado. De alguma forma, alguém consegue agora seguir numa situação ou consegue esclarecer melhor uma situação. Só que ainda existe muita desconfiança aqui. Provavelmente medo de que alguma coisa volte a se repetir, uma insegurança de se deixar levar pela circunstância e acabar depois se desapontando. Só que mostra que o peso, seja do que foi causado, seja uma dor, ou se a pessoa passou por um processo de enfermidade, está ficando para trás. Na parte mental, eu tenho energia de Touro. Fala sobre um desgaste que acaba acontecendo, porque vocês não conseguem entrar num certo entendimento. Tem muitas coisas nessa situação, nessa relação, que estão atrapalhando. Às vezes condutas familiares, às vezes família trazendo problema,
Às vezes a maneira como o outro foi criado e como o outro lida com a questão da casa, da amizade, do trabalho. Então, fala de você muito ansioso, ansiosa com essa energia de alguma forma. Na parte emocional, não saiu nenhum signo. Na parte espiritual, também não saiu nenhum. Na parte do alerta, eu tenho energias de Áries, Leão, Sagitário. E tenho a energia de Libra, Gêmeos e Aquário também. E Câncer, né? Como vocês. Então, assim, existe apegos aqui, né? Parece assim que pode ser também energias mais jovens, tá? Ou pessoas que entraram recentemente num trabalho e cometeram um erro e por medo talvez de perder o emprego fiquem mentindo. Pode ser filhos que estão contando mentira para se proteger, mas aí, né, já é uma outra história. Mas aqui pede para que você não fique apegado ou apegada a essa informação. Pede para que, porque você vai perceber que a história não tem sentido. A mentira, querendo ou não, ela pode ser convincente, dependendo de quem está contando, mas se você prestar atenção nos detalhes, você vai perceber que tem algumas coisas que não faz sentido. A pessoa que mente, ela sempre deixa alguma coisa para você perceber que tem alguma coisa de errado, né? Então, não se apegar a essas informações, porque realmente aqui, se você se apegar a isso, você pode ter problemas, né? De alguma forma. Pede para que você haja com maturidade na situação. Tá? E como está na energia do alerta, se for filhos, né, adolescentes, netos, sobrinhos, que sejam de Áries, Leão, Sagitário, em específico Áries, pede para que dê uma atenção maior para essa energia. É uma energia que está muito imperativa, é uma energia que está brincando demais, fazendo várias coisas. Não que isso seja ruim, é uma coisa boa, mas talvez tenha que ter algum cuidado ali, né? Cuidado para não se perder, cuidado para não ter nenhum tipo de acidente. São coisas que vocês precisam estar atentos, tudo bem? Então, a princípio é isso. Câncer, muito obrigada. Falo com vocês na próxima leitura, tudo bem? E fiquem bem, que dê tudo certo para vocês. Um abraço, tchau, tchau.